Existe a famosa frase de que a verdadeira liberdade é fazer o que não se quer. E como é que isto funciona? Como é que a verdadeira liberdade pode ser fazer o que não se quer fazer? Freud, para quem não sabe, é considerado assim um dos padrinhos da psicologia. Freud dizia que dentro de nós existem duas coisas. Primeiro é o ego e o segundo é o isso. Ele chamava-lhe o isso. Ele dizia ideia, que significa isso em latim. Portanto, existe o ego e o ideia. E o ego é a parte consciente que nós temos, que pensa, por exemplo, vou fazer isto, vou estudar, vou correr. E depois temos o ID, que são a parte das vontades que nos surgem. Ficar aqui no sofá, apetece-me sentar, apetece-me comer isto, apetece-me isto. Pronto, dentro de nós, na visão de Freud, eu concordo, existem essas duas coisas, o ID e o ego. E quantas vezes nós não nos sentamos, sei lá, para estudar, para alguma coisa que precisamos de estudar, e no entanto a nossa cabeça parece que viaja para outro sítio. Temos vontade de ir ver televisão, ter vontade de ir para o sofá e assim, certo? Então, como é que pode? Como é que eu decidi voluntariamente sentar-me e estudar, e eu sei que tenho que fazer isto, no entanto sinto vontade de fazer outras coisas? E a visão de Freud é que o ID é a parte inconsciente de nós. O ID é aquela parte que sente, que tem os desejos, que tem as vontades de fazer certas coisas. E o ego é a nossa parte consciente que sabe o que tem que fazer. E a grande diferença entre esses dois é que um pensa no curto prazo, como o ID, porque o ID quer o prazer imediato, quer estar a fazer alguma coisa agora. E o ego é a parte de nós que pensa no longo prazo, que sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa que fazer e sabe o que deveria estar a fazer. Por isso é que muitas vezes nós às vezes cedemos ao ID e no entanto estamos-nos a sentir mal porque sabemos que deveríamos estar a fazer outra coisa. Ou seja, nós cedemos à parte inconsciente de nós e depois, quando cedemos ao capricho dessa parte e estamos a fazer as vontades que ela tinha, estávamos a sentir aquela culpa porque a nossa parte consciente sabe que nós deveríamos estar a fazer outra coisa. E então existe aí o conflito dessas duas, mas essas duas fazem parte de nós, essas duas coisas fazem parte de nós, estão as duas dentro de nós, só que uma é a parte inconsciente de nós e a outra é a parte consciente de nós. E portanto, assim, para tu conseguires ter a verdadeira liberdade, tu tens que ser capaz de controlar a tua parte inconsciente, porque essa parte ela só sente, ela só tem os impulsos, ela só tem os desejos. No entanto, a parte consciente é quem tu és de verdade, porque é quem decide o que fazer. E se tu decides o que fazer, tu és livre, certo? Agora, tu tens partes de ti inconscientes que te despertam outras vontades, despertam outros desejos e tu negas-os. E, portanto, muita gente às vezes tem a confusão de que ao negar esses desejos, que ao seguir esses desejos é que está a ser livre, porque está a fazer aquilo que tem vontade de fazer, mas aquilo é a parte inconsciente de ti, é o ID, é aquela parte que é como se fosse um animal selvagem que segue os próprios, que só segue os instintos, só segue os instintos. Agora, tu verdadeiramente, tu és o ego, tu és aquela parte que pensa e decide o que fazer, e se tu só cedes aos teus desejos, aos desejos do ID, tu não estás a ser livre, estás a ser escravo dos seus desejos. É por isso que existe a frase de que a verdadeira liberdade é fazer o que não se quer fazer, ou seja, a verdadeira liberdade é ceder ao ego, ceder à parte consciente de ti e não ceder à outra parte, porque a parte consciente de ti é que é realmente capaz de tornar a tua vida, é verdadeiramente capaz de te dar a liberdade e de te dar a liberdade das tuas escolhas, de tu fazeres o que sabes que tens que fazer e de fazeres o que é certo fazer e não cederes aos teus instintos. E pronto, e isto é tudo muito bonito, mas tu dizes, e eu vou parar de sentir estes instintos? Não, não vais parar, todos nós vamos continuar a sentir esses instintos, porque como eu disse, isso faz parte de nós. Agora, claro, há pequenas estratégias que podemos usar, por exemplo, sei lá, sobre estudar. Tu sentas-te para estudar e apetece-te beber um café, apetece-te fazer isto, apetece-te fazer aquilo. Pá,
sim, eu veria, sei lá, deixar o sítio mais organizado, ter ali tudo à mão, sei lá, tornar a tarefa o mais interessante possível para tu estares mesmo entretido naquilo. Negociares contigo mesmo, dizes, ok, eu vou aqui fazer isto e depois sim eu vou beber esse café que me está a apetecer, ou vou fazer essa coisa que me está a apetecer, coisas assim, mas no fundo se tivesse que resumir, negociar contigo mesmo, saber que ok, eu tenho que fazer isto, mas depois de fazer isto eu posso fazer aquilo e ter as coisas organizadas, sem dúvida. Até é uma das regras do Jordan Peterson, eu gosto muito dele, que é arruma o seu quarto, e claro que quando ele diz para arrumar o teu quarto, não está a dizer para arrumar literalmente o teu quarto, ele no fundo resume o quarto a um panorama geral da tua vida, e se a tua vida estiver organizada é mais fácil de tu fazeres o que precisas de fazer e de viveres em si. Portanto, seriam esses conselhos. E não te esqueças, a verdadeira liberdade é fazer o que não queres fazer.